Olá, tudo bem? Estou aqui com o professor Tarcísio Teixeira. Nós vamos falar hoje sobre saneamento básico, esse importante item, esse importante componente do dia a dia da vida dos brasileiros e de toda a humanidade. Como todos nós sabemos, de acordo com o desenvolvimento das sociedades, as cidades foram ficando cada vez mais organizadas e, por conta das grandes aglomerações, nós tivemos que organizar a vida. E água e saneamento básico, o esgoto em si, são partes dessa pequena estrutura, mas extremamente importante para o dia a dia da nossa vida, da vida dos seres humanos. É importante destacar nesse processo aqui que a gente teve, durante essa organização, 3 pontos que devem ser muito relevantes e nós devemos ter em conta para que a gente possa estabelecer um diálogo e o professor Tarcísio Teixeira possa nos ajudar hoje aqui, explicando e falando sobre esse tema, que é a questão do acúmulo de resíduos sólidos, da questão do acúmulo de esgoto e do consumo de água com restrição de fontes para muitas pessoas. Como é que a gente vai resolver essas questões? Como é que a gente vai ultrapassar esses limites que têm cada vez mais se colocado à nossa frente, ao nosso dia a dia? Será que o sistema público dá conta disso? Vamos falar um pouco disso com o professor Tarcísio Teixeira. Seja bem-vindo, professor. Vamos lá para mais uma live. Olá, Gibelato, tudo bem? Quero saudar todos que estão assistindo, vão assistir essa live, e um tema muito importante. Nós vamos ver os desdobramentos do saneamento básico, do fornecimento de água potável na vida do brasileiro e na vida em especial do nosso amado povo do Paraná. Eu acho que é importante a gente falar já diretamente, né, professor, da questão do novo marco legal do saneamento. Eu acredito que é um tema que está em voga, muito atual, e o novo marco legal do saneamento, ele está em discussão em todas as cidades do país, né, nos mais de 5.560 municípios do Brasil, principalmente porque muita gente estava tentando escapar, né, das grandes estatais e tudo mais, como aqui da Sanepar e tal. Muitos municípios estavam pensando em criar os seus sistemas municipalizados, né, de água e esgoto. E, para isso, eu quero começar com uma boa pergunta aqui, professor. Qual que é a situação do saneamento e do abastecimento de água no nosso país? E no nosso estado também, por que não, né? Então, para fazer essa comparação, eu vou passar para vocês dados, tá? Da redação do Bem Paraná. Coincidente, nós temos aqui o melhor do Paraná, e eu vou usar os dados do Bem Paraná do ano passado, 14 de julho de 2021. Então, eles fizeram um estudo com os dados de famílias que estão abaixo da linha da pobreza, com uma linha de corte também de abaixo de R$ 1.900 de remuneração. Mas antes de passar esses dados, que vai comparar o Brasil com o Paraná e falar das piores regiões, nós temos que levantar aqui uma outra situação, uma outra realidade brasileira. É que nós vivemos num país que nós temos muita desigualdade. Isso, apesar de parecer muito repetitivo, você vê isso no discurso de muitas pessoas, né? Ativistas, pesquisadores, professores das áreas sociais, políticos se utilizam muito disso, mas falta à sociedade em si essa consciência do que é essa diferença. Então, nós temos bolhas no Brasil. E essas comunidades dessas bolhas parecem não entender ou não se importar, ou falta da nossa parte conscientizar as pessoas do que é essa diferença de distribuição de renda. Então, nós temos um percentual muito pequeno da sociedade que que controla uma boa parte da riqueza. E esse grupo é atendido por saneamento básico, é atendido por água potável. Então, ele parece que ele não consegue enxergar isso porque ele sai no bairro, ele fala, não, todos os meus vizinhos têm. Ele vai para a escola, todos os vizinhos têm. Ele vai para um restaurante, as pessoas que ele vai encontrar ali têm. Então, ele não consegue imaginar que existe um mundo, sim, de milhões e milhões que não têm acesso.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar isso, né? Até porque boa parte dos nossos formadores de opinião, das pessoas que participam, né, do diálogo político, que se interessam um pouco mais por política e pela realidade brasileira, são pessoas de cidades médias, das capitais, de metrópoles, onde esse problema do abastecimento e do saneamento básico não é tão grave. Mas quando nós vamos para o interior, quando nós vamos para o norte do país, nós vamos encontrar uma boa parte da população com esse problema. Então, sim, viu? Apesar de você que está ouvindo essa live não perceber isso na sua vida e não perceber isso nas pessoas que estão próximas a você, é um problema gravíssimo no Brasil. Isso tem um custo. Por quê? Porque a falta de água potável, a falta de saneamento básico, implica em muitas e muitas enfermidades, muitas e muitas doenças. Então, nós temos ali pessoas que perdem a sua capacidade de trabalho, pessoas que depois vão ter um custo para a própria sociedade, porque a sociedade vai ter que pagar pelo tratamento dessas pessoas. Então, nós temos aí provavelmente um saldo negativo disso, né? A gente deixa de investir em saneamento e água potável e depois vai ter que gastar com essas pessoas enfermas. Então, é provável que nós vamos ter aí um saldo negativo. E como que nós estamos de situação? Então, vamos lá. Esse estudo que foi feito pela redação do Bem Paraná, ele foi divulgado, tá? Como o título As Despesas da Família Brasileira com Água Tratada e Coleta de Esgoto. E ele foi feito com estudo com dados de 2018. Tá? Então, é o seguinte, ó, considerando a população que mora em unidades de consumo abaixo da linha da pobreza no país, paro aqui e volto ao comentário inicial que eu fiz, que nós temos muitas pessoas no Brasil, milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, dessas famílias, 67,5% não tinha acesso à rede de esgoto em 2018. 67,5%. No Paraná, olha só, no Paraná, que é um estado desenvolvido, economicamente um dos melhores do país. Esse percentual de famílias abaixo da linha da pobreza chega a 51,4%. Entre todas as regiões do país, o pior resultado está na região norte, onde 80% dessa população, repito, abaixo da linha da pobreza, não tem acesso a esgoto. Vamos à água. Mais da metade das pessoas, 51,7% das pessoas residentes em unidades de consumo abaixo da linha da pobreza no país também não recebiam água com regularidade. Novamente, a pior situação está na região Nordeste, com 62,8%. O Paraná, esse índice de pessoas abaixo da linha da pobreza que não recebem água é de 22,5%. E depois, nós temos os estudos também que tratam das famílias que recebem R$ 1.900, que não é a família que está na linha da pobreza. Consegue entender isso? Nós temos aí 2 níveis que foram analisados. Abaixo de 1.900, aí depois nós temos abaixo da linha da pobreza. E olha que só na questão do esgoto, por exemplo, nós estamos falando aí de 60% das unidades de pessoas que recebem abaixo de 1.900, que também não têm acesso ao esgoto. Então, percebo, mesmo famílias que têm uma renda que para o Brasil não é tão ruim, já tirou essas pessoas, né, da linha da pobreza, não têm acesso ao esgoto. Professor, é importante a gente lembrar que, para além desse corte que foi feito com esse estudo que o senhor está analisando, né, que o senhor está nos trazendo aqui, de forma geral, nós vivemos num país onde 35 milhões de pessoas não têm acesso à água e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto, ou seja, 47% da população geral. É claro que é muito importante quando o senhor traz para a gente aqui esse recorte de classe, porque a gente percebe que essa falta de acesso à água e a esgoto, ela tem endereço,
né? Ela tem endereço ali certo, né? É um grupo específico de trabalhadores que acaba não tendo acesso às políticas públicas voltadas para saneamento e, né, nem para água e nem para esgoto. Eu quero aproveitar aqui e te perguntar, professor, e essa falta, né, de água, essa falta de saneamento básico, quais são assim as consequências dela para a população? Essa falta de água e de esgoto, o que ela provoca no dia a dia dessa população? Então, professor, nós temos várias consequências. Por exemplo, se você pensa nas empresas, nos empreendedores, nos investimentos, e podemos estar falando aqui de grandes investidores. Quando eles olham o Brasil e olham uma determinada região, eles vão pensar no quê? Em vários fatores: logística, transporte, se tem os recursos naturais para a produção. E muitas vezes eles vão se confrontar com isso, né? Com cidades que não oferecem nem o mínimo para ter esse investimento. Então ele fala, como que eu vou ter até mesmo trabalhadores de qualidade para as empresas se nós não temos isso, se nós não temos o básico do básico, né, que é alimentação, água, esgoto. Então isso já é um viés. O outro viés é na vida das próprias pessoas, individualmente. Por quê? Quando você está ingerindo água, você pode estar determinando a sua qualidade de vida. De contaminações, de intoxicações. E isso vai comprometer a produtividade das pessoas. Ó, estamos dando um viés aqui que não é só de direitos humanos, estamos dando um viés aqui até bem produtivista no problema. Porque essas pessoas vão adoecer mais, são crianças que vão ter um menor desempenho na escola. E aí nós vamos para a questão do esgoto, porque nós temos casos extremos de esgoto, por exemplo, a céu aberto, aonde toda a saúde de uma sociedade, de uma comunidade pode estar comprometida. E aí nós vamos ter pessoas adoecendo, acúmulo de serviço, né, no serviço de saúde pública, pessoas que também deixam de ser produtivas, pessoas que vão ter problemas até dentro, né, para manter suas famílias, por causa dos seus empregos. Agora também nós temos que fazer uma análise dos direitos humanos e fundamentais dessas pessoas. Por quê? A saúde e o esgoto e a água potável está ligado diretamente à nossa saúde, ele é um direito fundamental. Então, nós vivemos num país que fere, vulnera, pela própria ação do Estado, pela ineficiência do Estado, e isso tem sido perpetuado por interesses econômicos de grupos que fere, vulnera diretamente um direito fundamental. Tarcísio, mas poderíamos resolver esse problema todo de uma vez só com uma tacada política? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esse problema poderia estar sendo amenizado já gradativamente há muitos anos. E pelos interesses, e não só do setor privado, pelas próprias empresas estatais, que não evoluem nesse sentido, e aí pelos nossos agentes políticos também não evoluem, nós temos a vulneração, né, de direitos fundamentais de praticamente 50% da população brasileira. A gente tem que lembrar que a legislação federal, que organizou toda essa questão da lei do saneamento básico no Brasil, ela é de 2007, é a lei 11.445/07. Então, isso tudo já foi discutido, já foi organizado, mas voltou novamente a ser discutido nos últimos anos com mais, como é que eu vou te falar assim, mais comprometimento por parte da imprensa, e nós percebemos que tudo por conta de interesses econômicos, de grupos financeiros que têm todo o interesse na privatização das empresas de água e saneamento dos estados brasileiros, né? A gente viu isso acontecendo no Rio de Janeiro e a forma como a Sanepar vem sendo tratada aqui no Paraná, né? A Sanepar é uma das principais empresas da Bolsa de Valores, da Bolsa de Valores de São Paulo, é uma das empresas que dá mais lucro para seus acionistas. Na contramão, ela tem o atendimento à população
não tem melhorado, né? Não tem melhorado junto com com seu desempenho na Bolsa de Valores. O que a gente vê é uma situação o contrário disso. Nós temos visto situações como aqui em Londrina, como em Ibaiti, como na Grande Curitiba e diversas outras cidades onde o simples abastecimento de água tem sido calamitoso. Sem falar na questão do saneamento básico, que lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre Londrina, tá bom, professor? Aí eu dou só um pitacozinho falando um pouquinho como é que está a situação aqui, porque a parceria que foi renovada em 2016 entre Londrina e a Sanepar, só para você ver como é que a coisa anda. Ela anda, inclusive, sendo discutida a possibilidade do rompimento do contrato. E é um contrato bilionário, viu? Bilionário, uma coisa gigantesca. Vamos lá para a terceira pergunta, professor, entrando na questão do novo marco legal de saneamento. Professor, quais são as mudanças que esse novo marco legal promoverá e quais ele já promoveu? Me fala aí. Bom, a grande diferença que nós tínhamos é que a associação, né, o serviço de água, tem que entender assim, o serviço de água, de abastecimento de água, esgoto, dentro do território ali, é prioritariamente um serviço municipal. Lembrando que nós temos os entes, né, União, estados ou províncias, e aí nós temos os municípios. Todavia, esses municípios têm a liberdade de terceirizar esse serviço. E havia uma facilidade para sair de licitações para que esses serviços municipais fossem, então, terceirizados para empresas estatais. Então, é óbvio que havia ali uma tendência maior de sair dessa licitação e passar para uma estatal do próprio estado, da própria província, igual aqui nós temos a Sanepar no Paraná. O que vai mudar agora é que todos terão que entrar nesse processo de licitação. As públicas, essas empresas públicas, elas perderam essa prioridade. Então, consequentemente, elas vão ter que brigar em pé de igualdade dentro das licitações com outras empresas que têm interesse. Outra grande mudança é que agora as empresas, para elas ganharem escala, elas não precisam concorrer, né, com os lances, as licitações, não vão ser feitas individualmente por municípios, mas os municípios podem formar, então, grupos de municípios, unir municípios para participar de um processo de licitação como esse. Porque nós teremos aqueles municípios que são lucrativos e os municípios que não são tão lucrativos. E aí isso vai atender a essas empresas privadas que vão poder participar desse processo. Então, qual que é a ideia? Que se ganha em escala, então, consequentemente, fica fácil numa licitação como essa absorver os municípios privados. E, assim, uma última pergunta aí. Dando certo, tá? A questão do novo marco legal, né? E as suas proposições aí. Quais seriam as melhorias, né, dessas condições de vida da população brasileira, caso o novo marco legal conseguisse resolver esses problemas que não foram resolvidos até hoje com a Lei 11.445/2007? Então, professor, vamos entender um pouquinho como que era o sistema até agora, né? E ver quais são as diferenças e o que isso pode significar, né? Tanto para os municípios, especialmente para as pessoas no município, né? É que é o seguinte, o serviço de água e o serviço de esgoto é uma atividade do município. O município tem prioridade sobre isso. Todavia, o município também pode terceirizar esse serviço. Isso é muito comum, né? Quando o município não tem estrutura para isso, então ele terceiriza. E as empresas estatais, elas tinham uma vantagem, porque o município não precisava, para fazer esse acordo com as estatais, ele não precisava passar por um processo de licitação. Então, é óbvio que isso excluía a maioria absoluta das empresas privadas. Então, as estatais tinham vantagem nisso. Agora, o que vai acontecer? Todo mundo tem que participar desse processo de licitação. Então, isso, por um lado, vai exigir mais eficiência da estatal se ela quer prestar esse serviço.
Outra mudança também é que os municípios agora podem formar espécies de consórcios para poderem participar. Então, um município pequeno, ele pode não ser muito atrativo para o investimento privado, por uma questão de escala, a estrutura que tem que ser constituída para atender ao serviço. Então, agora os municípios podem se unir, e aí nós vamos ter municípios que são, vamos dizer assim, mais lucrativos para a empresa, até por uma questão de tamanho, com municípios menores, e se pode formar, então, licitação em conjunto. Teoricamente, em teoria, isso parece ter uma lógica de melhorar o serviço e trazer mais investimentos. Agora, é óbvio que nós temos que esperar o que vai acontecer. Por quê? Porque o capitalismo ele tem uma lógica. Uma das lógicas do capitalismo é você tem que crescer, você tem que absorver mais clientes e também você tem que reduzir custos. Dentro dessa lógica do capitalismo, mesmo quando a coisa começa muito bem, com uma diversidade de empresas prestando serviço, ocorre posteriormente um processo em que essas empresas vão uma absorvendo as outras. Então, por exemplo, telefonia no Brasil, todo mundo elogia muito, né? Fala, olha o tempo que era uma empresa estatal, a qualidade dos serviços que nós tínhamos, o número de telefones que as pessoas tinham, né? Aquela questão de você ter que comprar a linha. Com a privatização melhorou muito. Sim, podemos concordar com isso. Mas no Brasil a coisa já não começou muito bem, né? Porque nós começamos com poucas empresas prestando serviço e essas empresas já fazendo pactos, né? Com agentes dentro do Estado. Bom, e se a gente olhar o modelo na Europa? Na Europa, nós vamos ver uma diversidade de empresas prestando esse serviço. Melhor ainda. Todavia, com o passar do tempo, essas empresas foram realizando essa absorção. Então, uma absorvendo a outra, uma absorvendo a outra. E isso pode ocorrer no futuro. Então, nós temos que ver agora se esse marco legal vai ser eficiente o suficiente para controlar isso, para manter a qualidade e o custo disso para a sociedade. Porque quando se fala de um direito fundamental como esse, nós temos que ter esse equilíbrio. A questão aqui não é ter o Estado prestando serviço, ou termos uma única empresa no Brasil inteiro prestando serviço, ou termos centenas de empresas prestando serviço. O que mais importa, em última análise, tem que ser prestado com qualidade, porque é uma questão de direito fundamental, as pessoas têm direito a isso. E segundo, tem que ser acessível. Porque você fala, nós temos uma empresa só e ela presta um serviço de excelência. Mas se boa parte da população não consegue pagar por esse serviço, pronto, já não funciona. Você está excluindo, né, a concretização, a efetivação do direito fundamental. Então, nós temos que agora esperar e acompanhar, né, enquanto sociedade, enquanto agentes dentro da sociedade, e esperamos isso também, né, dos nossos políticos, evidentemente, é para isso que nós nos elegemos, e aqui um papel muito específico dos vereadores. Porque, lembrando, apesar de agora nós termos consórcios de município, ainda essa prestação de serviço ela está sob a jurisdição municipal. Eu já visitei muitos municípios, professor, por conta das dificuldades que Londrina tem, já fiz questão de visitar os municípios que tiveram serviço de água e esgoto municipalizado. Já estive lá em Ribeirão Claro, aqui em Biporã, que fica aqui pertinho de Londrina, né? Já estive em Pitangueiras também, fica aí mais próximo de Maringá, né? E no final das contas, a gente percebe que quando a gente discutia com eles a questão do novo marco legal de saneamento, tinha um certo medo, porque eles imaginaram o seguinte, que por conta desse novo nível de concorrência, às quais essas empresas municipais vão estar expostas, né, elas não conseguiriam, né, fazer ali, tá no jogo de uma forma com que pudessem concorrer em pé de igualdade, né, porque com certeza vão ser formados grandes consórcios. A Sanepar tende a ser bem
como é que a tendência geral é que o mercado se mobilize para a aquisição dessas pequenas serviços de água e saneamento municipais, né? E um problema que aconteceu, acredito que na telefonia, mas que com certeza vai se repetir, é essa questão que você colocou, né? Nós devemos ter ali grandes grupos econômicos tomando conta, e o problema é que o preço das coisas não cai, né? O preço sobe, né? Hoje a Sanepar já cobra um preço gigante do consumidor, né? Nós não estamos falando aqui da tarifa social, nós estamos falando aqui para o consumidor que consome 10 metros de água aí acima disso. O camarada está gastando um absurdo, né? Nós não vemos hoje, é raro, muito raro você ver alguém dizer que está pagando menos de 200, 300 reais de água hoje, mesmo nos bairros periféricos aqui de Londrina. E professor, o senhor acredita aí que dando certo, tá? A questão do novo marco legal, quais vão ser as vantagens? A última pergunta, tá, professor? Quais vão ser as vantagens para o Brasil? Olha, o modelo em si, o que está apresentado em teoria, não é um modelo ruim. A gente não pode dizer assim, não, isso está tudo errado, vamos impedir, né? Vamos revogar esse marco legal. Acho que a questão não é essa, né? Se a gente fala de escala, isso é normal. O próprio Estado, ele é criado para ter escala. Então, as pessoas olham a questão de a gente trabalhar em escala de produção como se fosse uma coisa sempre muito capitalista, assim, muito ruim, né, no sentido negativo. Não é. A própria criação do Estado é você ganhar em escala, trabalhar em escala. Então, isso não tem nada de errado. Então, o problema e depois, né, e o andar da carruagem. Que as pessoas têm que entender o seguinte, quando se fala de grandes empresas, e aí eu quero fazer um paralelo com a Petrobras. O que as pessoas não entenderam muito bem o que aconteceu no caso dos fertilizantes? Né? Por que teve essa crise de fertilizante? Às vezes você está pensando, vocês estão falando de água e colocando fertilizante, Petrobras, aí vocês vão entender. É o seguinte, nós tivemos essa crise que ocorreu dentro da Petrobras, que, devido a todas essas manobras políticas, a todo o jogo de interesses que teve aí, talvez a gente não vai saber tudo que realmente ocorreu dentro da Petrobras, como ocorreu. Mas que ela teve prejuízo e as ações caíram na Bolsa, isso aconteceu, isso é uma realidade. Quando se inicia, então, uma nova gestão, o que o gestor quer fazer? Ele quer recuperar a empresa enquanto empresa. E uma das formas de fazer isso é diminuir alguns investimentos que não são tão interessantes naquele momento para a empresa. Então, você começa a cortar gastos. E um dos cortes foi, inclusive, nas indústrias de fertilizantes. E, para isso, eles tinham ali um argumento muito forte, né? Além do argumento interno de cortar custos na Petrobras, eles tinham o argumento de que importar os fertilizantes estava muito mais barato. China, Rússia. Então, eles juntaram dois momentos ali, né, fenômenos que estavam favoráveis e tomaram essa decisão. Então, apesar de estarem encolhendo a Petrobras e ocasionando consequências sociais e expondo, né, todo o agronegócio brasileiro a um risco, que agora se concretizou devido a essa crise, as ações se valorizaram. Por quê? Porque o acionista, que muitas vezes não está no Brasil, ele não se interessa por aquilo que realmente acontece com a empresa. Se a empresa cresceu, se a empresa está prestando mais serviços ou não, se ela está prestando um serviço de qualidade ou não, se ela está cobrando mais caro ou não pelo serviço, ela não interessa muito isso. Se a Petrobras, por exemplo, não consegue fornecer combustível barato para o brasileiro, isso não interessa para o investidor. O investidor interessa pelo valor das ações. Está pouco se lixando para a função social da empresa. E não tem essa preocupação com a função social. Tá? E aí, o que isso pode acontecer? Você imagina, nós estamos falando de combustível e olha só o que nós estamos vivendo hoje com pessoas que não estão conseguindo nem ir trabalhar porque o preço está absurdo. Então, você imagina acontecer isso com água. Não vamos nem pensar em esgoto. Lógico que elas estão interligadas, mas imagine isso acontecer com água. O professor deu um dado, né? O custo da água aqui no Paraná, prestado pela Sanepar, está aí R$200, R$300.
Gente, pensa o que significa em percentual R$ 200 para uma família que ganha 2.000. Nós estamos falando de um valor absurdo, absurdo. Então, se não houver aí esse Estado controlando, estando de olho nisso, não vai adiantar nada. Nós vamos criar toda uma eficiência que depois vai virar uma eficiência somente financeira, uma eficiência só de papéis na bolsa de ações para essas empresas. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E isso é temerário, porque aconteceu agora com a Petrobras. Então, a possibilidade que ocorra com a prestação de serviço de água e saneamento também é muito grande. Não teria problema essas elevações de preço se nós estivéssemos falando de um país que tem uma renda per capita alta. Mas eu estou falando de renda per capita alta real, não ilusória. Porque alguns pensam assim, a renda per capita no Brasil é alta, então o cara pega o PIB per capita alto, pega o PIB, divide pelo número de brasileiros, nossa, mas não é isso. Porque nós não temos uma distribuição de renda, nós temos muitas famílias, milhões de pessoas que são pobres, vivem abaixo da linha da pobreza. E nós temos ali outro grande percentual que está entre a linha da pobreza e R$ 1.900. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se essas empresas forem valorizar as suas ações para os acionistas ganhar dinheiro em cima de um preço de serviço elevado, nós vamos entrar num colapso social jamais visto nesse país. Realmente nós teremos que ter gestores públicos comprometidos com a fiscalização desse processo todo, né, professor? Não basta eleger só um camarada pró-mercado ou pró-Estado. A gente precisa de gente que tenha sensibilidade para colocar isso na balança e compreender que, né, nós precisamos do serviço prestado, que as empresas tenham uma margem de lucro, que consigam se manter no mercado, mas que isso não seja a questão predominante, né? Que ela também consiga, né, cumprir sua função social, né? Essa questão da água e esgoto, ela é diferenciada, eu acho que é a principal de todas, né? Nós vimos mundo afora diversas revoltas, principalmente na Bolívia, né? Até conflitos civis assim gigantescos por conta da privatização da água. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e falar um pouquinho só sobre Londrina, o momento que Londrina está vivendo nessa questão de saneamento, da questão da água, do relacionamento de Londrina com a Sanepar. A cidade de Londrina vive, eu acredito, que o seu pior momento, tá, na sua história de relacionamento com a empresa de saneamento aqui do estado, por conta da falta de capricho mesmo da Sanepar no cuidado, com a manutenção, com o cuidado das obras, né? Nós temos centenas e centenas de buracos feitos pela Sanepar no asfalto da cidade inteira, e isso gerou muita reclamação. A empresa que presta serviço como terceirizada para a Sanepar, que é a ESAC, ela parece que quarteirizou o serviço e teve problema com pagamentos com essas empresas que prestavam serviço para ela, e aí a Sanepar diz que pagou a ESAC, mas aí essas pessoas que prestaram serviço para a ESAC estão dizendo que não receberam, virou uma crise gigantesca, inclusive com greve, tá? Só que, para além disso, que é um problema que eu acredito que é pontual, a questão do preço cobrado pelo serviço de água e esgoto Londrina, ela está muito alto. Nós temos dezenas de bairros da cidade ainda sem esgoto. Você imagina só, professor Tarcísio, e para você que está nos assistindo. Nós temos aqui o Jardim União, o bairro um dos mais antigos da cidade, que é o Jardim União da Vitória ali, que é dos anos 80, que não tem água e esgoto lá no comecinho do bairro, que é a União da Vitória 1, a Rua dos Professores, 25 de agosto, em parte da Rua dos Sapateiros, que é bem no início ali da União da Vitória, que é um lugar bem famoso aqui em Londrina, na saída para Curitiba, e que não tem esgoto, falta água lá quase sempre. O Jardim Belém, tá? Também, e o Heimtal, boa parte do Heimtal, que ficam já na Zona Norte, também tem problemas, não tem água e esgoto em boa parte dos bairros. A questão do abastecimento de água até está normalizado lá, mas o problema é que não tem esgoto. E o que acontece? Nós estamos em 2022. Segundo os dados do DataSUS, mais de 340 mil brasileiros são internados por infecções intestinais todos os anos aqui no Brasil.
E você imagina, é um impacto social, é um impacto sanitário gigantesco. Nós temos que ficar de olho nisso, nós temos que ficar de olho, porque nós estamos colocando em risco o nosso futuro. De acordo com o SUS, metade dessas 340 mil internações são feitas com pessoas até 14 anos de idade. Então, além de tudo, nós estamos batendo ali na nossa juventude. Já não basta tudo que a gente faz de mal para a nossa juventude com essas reformas da Previdência trabalhista, esse descaso na área de segurança pública, a educação em frangalhos. Nós ainda temos essa questão, que é a questão da manutenção da vida. Água e esgoto tem a ver com a manutenção da vida, né, professor? E aqui em Londrina a situação está calamitosa em relação a isso. Nós temos estudos aí falando sobre a questão da qualidade da água, e isso tudo pode ser tema de discussões com o passar aí do tempo, né, professor? E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e todos aqueles que vão nos assistir e dizer, professor Tarcísio, muito obrigado pela tua participação aqui. E esse é um tema muito relevante e que deve ser objeto do nosso trato aqui, viu, professor, no canal O Melhor do Paraná. Eu que agradeço e agradeço as pessoas e peço aí, pessoal, olha, compartilha, deixa o like, faça comentários, especialmente sobre esse tema que é muito importante para todos nós, brasileiros e paranaenses. Forte abraço.